Imagina a cena. O Ibovespa bate a marca histórica de 180 mil pontos. Aí a pessoa olha a carteira de investimentos e, nossa, finalmente, depois de tanto tempo, tá tudo no verde. Dá um alívio, né? Dá um alívio. Mas logo em seguida vem aquela dúvida que, assim, trava tudo. E agora? Se eu continuar comprando, eu tô pagando caro? Correndo o risco de perder tudo se o mercado virar? Exato. É sobre esse dilema que a gente vai conversar hoje, sabe? Tentar achar um caminho lógico para tomar boas decisões sem entrar em pânico. E o ponto de partida, eu acho, é quebrar uma ideia muito comum. Uma bolsa na máxima histórica não quer dizer automaticamente que tudo está caro. Ah, isso é interessante. O número de pontos do índice é uma média, é uma foto geral. Mas dentro dessa foto existem empresas e cenários muito diferentes. Hoje a gente vai entender por que tanto dinheiro estrangeiro está vindo para o Brasil, o que os indicadores de preço nos mostram de verdade e, o mais importante, vamos ver na prática como decidir se uma ação ainda vale a pena comprar ou não. Perfeito. E para começar, tem um dado que me deixou bem curiosa. A gente ouve que a bolsa está subindo, mas quem está realmente empurrando isso para cima? Parece que não somos nós, investidores pessoa física. A nossa participação no volume negociado caiu, e caiu bastante. Foi de 21% em 2020 para só 12% em 2025. É uma queda bem expressiva. Muito. Enquanto isso, os investidores estrangeiros, os gringos, já são responsáveis por mais da metade de todo o dinheiro que gira na bolsa, chegando a 58% em 2025. A pergunta é: o que eles estão enxergando aqui que a gente talvez não esteja? Olha, o que é fascinante nessa história é que a resposta, em grande parte, está lá fora. O Brasil está se beneficiando de um movimento macroeconômico global. Como assim? O primeiro ponto é o enfraquecimento do dólar no mundo. Existe um índice, o DXY, que ele funciona como um termômetro da força do dólar contra outras moedas fortes, sabe? E esse termômetro tem mostrado que o dólar está perdendo um pouco do seu fôlego. Certo. Vários países, inclusive, estão mudando a composição das suas reservas. Estão diminuindo a fatia em dólar e aumentando a fatia em ouro, por exemplo. E por que isso está acontecendo? É só uma desvalorização normal ou tem algo a mais? Tem cenário de incerteza nos próprios Estados Unidos que ajuda a explicar. A dívida pública americana está em níveis recordes, não para de crescer, e sempre existem tensões geopolíticas e comerciais no ar, né? Sim, sempre. Esse tipo de instabilidade faz com que grandes investidores globais comecem a procurar outros portos, buscando mais segurança ou, no nosso caso, maior potencial de retorno. Faz sentido. O dinheiro é medroso. Ele foge do risco. Mas para onde ele está indo? O fluxo é bem claro. Uma parte vai para ativos de proteção, como o ouro. Outra parte vai para ativos reais, que são as commodities minério de ferro, petróleo, soja. Entendi. E uma terceira parte vem para mercados emergentes, como o Brasil, que tem potencial de crescimento maior. E é aí que as peças se encaixam. Ah, A nossa bolsa, o Ibovespa, tem um peso enorme de empresas ligadas a commodities. Pensa em Petrobras, com petróleo, e Vale, com minério de ferro. Essa característica, que às vezes é até criticada, nesse cenário global se torna a nossa grande vantagem. O investidor estrangeiro que quer se expor a commodities, ele olha para o Brasil e vê a porta de entrada perfeita. entendi. Então o capital estrangeiro está vindo atrás das nossas empresas de commodities e isso puxa o índice todo para cima. Ok, isso explica o porquê da alta. Mas não responde a minha dúvida principal. Com 180 mil pontos, a bolsa tá cara ou não? Como a gente mede isso? Eu sempre ouço o pessoal falando de um tal de P sobre L. Exato. O PL, ou preço sobre lucro, é a ferramenta mais comum para tentar responder essa pergunta. E a lógica por trás dele é bem intuitiva. Vamos simplificar. Imagine que uma ação custa R$ 10 na bolsa. E a empresa dona dessa ação gera R$ 1 de lucro para cada ação que ela tem em um ano. O PL dessa ação seria 10. Ou seja, o preço da ação, R$ 10, dividido pelo lucro por ação, R$ 1. E o que esse número 10 quer dizer na prática?
Na teoria, ele indica quantos anos seriam necessários para o investidor receber de volta o que pagou pela ação apenas com os lucros que a empresa gera. E quando a gente aplica essa mesma lógica para o Ibovespa como um todo, os números são bem reveladores. A média histórica do PL da nossa bolsa, desde 2001, fica em torno de 10,9. Sabe quanto está hoje? Chutaria que está bem mais alto, uns 15 ou 16. Está em torno de 11,5. Sério? Só isso? Só, ou seja, está um pouquinho acima da média histórica, mas muito, muito longe de um cenário de bolha ou euforia. Para dar um pouco de perspectiva, em 2017, com o Ibovespa bem mais baixo em pontos, o PL chegou a 17. Em 2020, bateu 20. Nossa! Naqueles momentos, sim, a bolsa estava metricamente muito mais cara do que está hoje, mesmo com a pontuação recorde. Ué, mas como isso é possível? Se o preço das ações, a pontuação, está na máxima, como o PL não está também? Porque o L da fórmula, o lucro das empresas, também cresceu muito. O que aconteceu nos últimos anos, especialmente ali por 2022, foi o contrário. Os lucros das empresas estavam subindo, mas os preços das ações na bolsa não acompanhavam. O mercado estava pessimista. Ah, entendi. Isso fez o PL do Ibovespa cair para um nível baixíssimo, perto de 5. As empresas estavam baratas em relação ao lucro que geravam. O que a gente está vendo agora é uma espécie de acerto de contas. Os preços estão subindo num ritmo mais forte que os lucros para tirar esse atraso. Ok, então se o PL ainda não está em níveis historicamente eufóricos, significa que ainda existe espaço para a bolsa subir mais? Metricamente, sim. Se a gente fizesse um exercício puramente matemático. Para o PL do Ibovespa chegar a um patamar de euforia de 15, por exemplo, o índice teria que bater uns 235 mil pontos. Uau! Agora, atenção, isso não é uma previsão, é só um cálculo para dar noção da distância. Um ano eleitoral sempre adiciona uma camada de volatilidade e incerteza que pode mudar tudo. Mas o exercício mostra que, olhando apenas para os múltiplos, o mercado não parece estar num topo esticado. Cara, mas na hora de investir o dinheiro do mês, a dúvida continua. Onde colocar? Isso me lembra que existem basicamente duas grandes estratégias que o pessoal usa para decidir isso, certo? Isso mesmo. E antes de falar delas, vale reforçar a regra de ouro. A qualidade da empresa vem sempre antes do preço. O erro mais comum é sair caçando a ação que mais caiu, a barganha, sem checar se a empresa por trás ainda é boa. Com certeza. Dito isso, a primeira estratégia é a mais simples e disciplinada: o rebalanceamento da carteira. Certo. Como funciona na prática? Imagine que um investidor definiu que quer ter uma carteira com metade em renda fixa, digamos um Tesouro IPCA Plus 2050, e a outra metade em renda variável num fundo que replica o Ibovespa, 50% em cada. Ok. Depois de um ano em que a bolsa subiu muito, essa divisão vai estar bagunçada. O fundo de ações que se valorizou agora pode representar 61% da carteira, enquanto o Tesouro IPCA Plus, que andou mais de lado, caiu para 39%. Desbalanceou tudo. Exato. A estratégia é simples. O próximo aporte mensal vai todo pro ativo que ficou para trás, o Tesouro IPCA Plus, para tentar trazer a carteira de volta para a divisão original de 50-50. Entendi a lógica. É um jeito automático de comprar na baixa, aportando no que ficou para trás, e vender na alta, já que se para de comprar o que subiu muito. Mas isso me gera uma preocupação. E se eu continuar comprando uma ação que está caindo mês após mês, porque a empresa de fato piorou? Como eu evito cair nessa armadilha de aportar em um negócio que está afundando? Essa é a ressalva mais importante dessa estratégia. E é fundamental ter um mecanismo de alerta. Uma regra prática que pode ajudar é: se por 3 meses seguidos o rebalanceamento mandar você aportar na mesma ação porque ela não para de cair, pare tudo. Certo, um freio de arrumação. Exatamente. Antes de fazer o quarto aporte, investigue. O que está acontecendo com essa empresa? Os fundamentos pioraram? Saiu alguma notícia ruim que muda a perspectiva do negócio? É preciso diferenciar uma queda normal de mercado de um problema real na companhia. A disciplina do rebalanceamento não pode ser cega. Faz todo sentido. E qual seria a segunda estratégia para quem quer ir um pouco além? A segunda abordagem é mais analítica. É a de tentar calcular um preço-teto, ou seja, definir o preço máximo que se aceita pagar por uma ação com base nos fundamentos dela. Mas aqui existe um perigo.
um viés comportamental chamado ancoragem. Ancoragem? É aquela pessoa que fala: ah, eu só compro Petrobras se voltar para R$ 30. Ela se fixa, se ancora naquele preço antigo e ignora que a empresa pode ter melhorado tanto que talvez nunca mais volte àquele patamar. Essa é uma armadilha clássica. Então, como se calcula um preço teto de forma mais racional? Não existe uma fórmula mágica, mas podemos usar diferentes métodos para diferentes tipos de empresa. Vamos pensar em 3 perfis. O primeiro é o das empresas de crescimento. Um bom exemplo é o BTG Pactual. Certo. São empresas que distribuem poucos dividendos porque preferem reinvestir a maior parte do lucro para crescer mais rápido. Por isso, elas costumam parecer caras, com um PL geralmente acima de 15. Ok, como se avalia uma empresa assim? Se PL já é alto, fica difícil usar essa métrica sozinha. Para elas, podemos usar uma versão atualizada de uma fórmula do Benjamin Graham. Em vez de usar números fixos, a gente olha para a média histórica do PL e do PVP, preço sobre valor patrimonial, da própria empresa. A ideia é ver como o mercado costuma avaliar aquela companhia ao longo do tempo. E no caso do BTG? No caso do BTG, aplicando essa lógica com os dados atuais, o cálculo sugere um preço justo por volta de R$ 44,30. Entendi. E qual o preço dela hoje? Hoje, ela está sendo negociada na casa dos R$ 61. Então, segundo este método específico, a ação estaria acima do seu preço teto. Acenderia uma luz amarela. Certo. Mas, como você disse, empresas de crescimento costumam parecer caras. Existe um outro indicador que nos ajuda aqui, o PEG Ratio. PEG Ratio. Como funciona isso? Quão rápida ela está correndo. O PEG Ratio compara as duas coisas. Ah, interessante. Se a empresa é cara, mas está crescendo muito rápido, talvez o preço se justifique. Se é cara e está crescendo devagar, aí temos um problema. No caso do BTG, se a gente considerar o crescimento histórico dos lucros, que foi altíssimo, o PEG Ratio fica abaixo de 1, o que é um bom sinal. Mas e se formos mais pessimistas? Ótimo ponto. Se formos mais conservadores e projetarmos um crescimento menor para o futuro, o indicador já aponta que ela pode estar cara. Isso mostra como as premissas que a gente usa na análise são cruciais. Legal. Qual o segundo perfil de empresa? O segundo são as empresas que a gente pode chamar de híbridas. Elas equilibram as duas coisas. Distribuem uma parte dos lucros em dividendos, mas ainda reinvestem uma boa fatia para continuar crescendo. A Sanepar, empresa de saneamento do Paraná, é um bom exemplo. E para ela, qual o método? Para ela, podemos usar um método que calcula o retorno total esperado para o acionista. Ele soma 2 fontes de retorno. O que vem direto no bolso, através dos dividendos, e o que vem do crescimento da empresa, gerado pelo lucro que ela reinveste. E o que esse cálculo diz sobre a Sanepar? Fazendo essa conta, chegamos a um retorno total esperado de 14,87% ao ano. Se a gente descontar uma inflação de, digamos, 5%, estamos falando de um retorno real potencial de quase 9,5% ao ano. Nossa, é bem atrativo. É considerado muito atrativo. E por último, o terceiro perfil. São as empresas já maduras, grandes pagadoras de dividendos, geralmente atuam em setores já consolidados, não tem muito mais para onde crescer, então distribuem a maior parte do lucro aos acionistas. A Odontoprev é um exemplo clássico. Certo. Para elas, um método muito famoso é o de Décio-Bazin, que foca totalmente nos dividendos. Como ele funciona? É mais simples? É bem direto. Primeiro, você calcula a média de dividendos que a empresa pagou por ação nos últimos 5 anos. No caso da Odontoprev, essa média é de 70 centavos por ação. Ok. Depois, o investidor define qual o retorno mínimo que ele gostaria de ter apenas com dividendos. Vamos supor que seja 6% ao ano. Aí é só dividir um pelo outro. 70 centavos de dividendo dividido por 6% de retorno desejado. Isso dá um preço teto de R$ 11,67. Então, se a ação estiver abaixo disso, pela metodologia do Bazin, seria uma boa compra. Exatamente. Mas é fundamental lembrar do alerta aqui. Esse método olha 100% para o passado. Ele assume que a empresa vai continuar pagando no futuro o que pagou nos últimos 5 anos. E não há garantia nenhuma disso. Nenhuma. É uma foto, não um filme do futuro. Ok, então, para resumir a nossa conversa,
Um mercado em alta, mesmo batendo recordes, não é motivo para pânico ou para parar de investir. A ideia de que está tudo caro pode ser só uma impressão. O mais importante é ter uma estratégia clara, seja a disciplina do rebalanceamento ou a análise mais detalhada do preço-teto e nunca, jamais abrir mão da qualidade das empresas em que se investe. Perfeito. A estratégia e a qualidade são as nossas bússolas nesse cenário. E isso nos deixa com uma reflexão final. Todos esses métodos que a gente discutiu, de Graham a Bazin, são ferramentas que usam números do passado e premissas que nós criamos sobre o futuro. Isso levanta uma questão que todo investidor deveria se fazer. Num mundo que muda cada vez mais rápido, qual é o peso ideal entre a análise do que a empresa fez e a avaliação da sua capacidade de inovar e se adaptar ao que vem pela frente? Onde termina a planilha de Excel e começa o nosso julgamento sobre a qualidade da estratégia e da cultura de um negócio. Bem-vindos ao debate. Com o Ibovespa na sua máxima histórica, a questão para o investidor é bem clara. Continuar comprando e talvez correr o risco de pagar caro, ou esperar uma correção que pode nunca vir. Exato. E o nosso ponto de divergência hoje é justamente sobre a melhor ferramenta para navegar nesse cenário. É a precisão dos modelos de valuation de encontrar o tal preço-teto de uma ação, ou seria a disciplina de uma estratégia mais sistemática de rebalanceamento de carteira? Eu defendo que a análise de valor continua sendo, assim, indispensável. É ela que nos permite separar o joio do trigo e encontrar empresas de qualidade que, mesmo com o índice nas alturas, ainda estão com preços atrativos. E eu vou argumentar que a simplicidade do rebalanceamento é a sua maior força. É uma abordagem que nos protege, sabe, das premissas incertas e daquela falsa precisão dos modelos de precificação. Veja bem, um erro muito comum é achar que a máxima do índice significa que todas as ações estão caras. O indicador preço-lucro do Ibovespa, por exemplo, está em 11,50. Sim, um pouco acima da média histórica de 10,89, mas está longe de picos como 17 em 2017. Isso mostra que existem bolsões de oportunidade. A solução é ser seletivo. Usando o método Bazin, por exemplo, que usa o dividend yield esperado para calcular um preço de compra seguro, a gente vê que uma empresa como a Odontoprev teria um preço-teto de R$ 11,67. Isso para o retorno esperado de 6%. Com a cotação atual em 11,22, ainda existe uma margem. É essa análise, entende? Que diferencia um bom investimento de uma aposta. Sim, entendo a lógica, mas esses modelos eles criam uma armadilha. Eles dependem de premissas sobre o futuro que são, na melhor das hipóteses, um chute bem educado. Isso leva ao que a gente chama de ancoragem, aquele viés psicológico de se fixar num número específico, sabe? Fazendo o investidor esperar por um preço que talvez nunca chegue e, com isso, perder o custo de oportunidade. Uma estratégia mais robusta é o rebalanceamento. Se a sua meta é ter 50% em ações e 50% em renda fixa e a alta da bolsa leva suas ações para 60% da carteira, a regra é simples. O próximo aporte vai para a renda fixa. Você, de forma sistemática, compra o que ficou para trás, sem precisar adivinhar o preço justo de nada. Sem precisar adivinhar ou agindo às cegas. Porque esse rebalanceamento cego pode te forçar a comprar mais de um ativo que está caindo por um bom motivo. Se os fundamentos de uma empresa pioraram, sua estratégia te obriga a comprar mais do problema simplesmente porque a proporção dela na carteira diminuiu. A análise de preço e de qualidade precisa vir antes de qualquer decisão de aporte. Esse é um ponto justo. Mas a estratégia contempla isso. O rebalanceamento não substitui a análise fundamentalista inicial, aquela para escolher os ativos. E se um deles começa a cair consistentemente, isso funciona como um alarme. É o gatilho para você reavaliar se os fundamentos mudaram, não para aportar de olhos fechados. O sistema só simplifica a decisão de onde aportar, não o que manter na carteira. Aliás, a complexidade que você defende é justamente o ponto fraco. Como assim? A complexidade é o preço da precisão, ratio do BTG Pactual, que compara o preço-lucro de uma empresa com a sua taxa de crescimento de lucros. Se você usar uma premissa otimista de crescimento de 20%, a ação parece barata. Se for mais conservador e usar 10%, ela de repente parece cara.
A conclusão do seu modelo depende inteiramente de uma premissa sobre o futuro que ninguém pode garantir. Qual a chance de acertar isso consistentemente? Mas essa bússola, mesmo que imperfeita, é melhor do que navegar sem mapa algum. Os modelos não são bolas de cristal, são ferramentas de avaliação de risco. O rebalanceamento, ao focar apenas na proporção da carteira, ignora completamente se você está aportando em um ativo negociado a uma pechincha histórica ou no topo de uma bola especulativa. Eu prefiro ter uma estimativa de valor, mesmo que com uma margem de erro, a ignorar o preço completamente. Então, em resumo, diante da incerteza sobre o futuro, eu defendo que a disciplina de um sistema de rebalanceamento é a abordagem mais pragmática e mais segura. Ela protege o investidor do erro mais comum, a arrogância de achar que consegue prever o futuro ou calcular o preço exato de um ativo. E eu concluo que, especialmente em um mercado em alta, a disciplina deve ser aplicada na análise rigorosa de valor. É a única forma de garantir que você não está pagando a mais e também de ainda encontrar oportunidades de qualidade com margem de segurança. Uma bússola é essencial para não se perder. No fim, a divergência parece ser filosófica, né? Se você confia mais num mapa que pode estar desatualizado ou numa regra simples que te mantém em movimento de forma disciplinada. Concordo. E a reflexão sobre qual filosofia se adapta melhor a cada investidor é talvez a questão mais importante que fica. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.